Glória a Deus. Diz assim, amados, a palavra do Senhor, a sua santa e amada igreja nessa noite. Evangelho, segundo escreveu Marcos, capítulo 15, verso 21. E constrangeram um certo Simão, Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a carregar-lhes a cruz. Vamos ler novamente, somente esse verso. E constrangeram um certo Simão, Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a carregar-lhe a cruz. Seu Deus e Pai, nós te louvamos essa noite. Obrigado, Senhor Deus, pela sua palavra manifesta aqui nessa noite nos corações. Senhor Deus, que nosso coração seja uma boa terra, pelo qual, Senhor Deus, a boa semente que a sua palavra possa frutificar para o louvor do seu santo nome. Essa noite, Senhor Deus, nossos corações sejam alcançados pela sua palavra. Essa noite, Senhor Deus, se torne vivo, Senhor Deus, dentro de nós, como uma chama, Senhor Deus, que arde, Senhor Deus, durante todo o tempo. Que a tua palavra, Senhor Deus, ela vai ao encontro, Senhor Deus, aonde o remédio não alcança, aonde o médico não toca, aonde, Senhor Deus, a palavra de conselho, meu Pai, não consegue alcançar. Que a sua palavra, Senhor Deus, vai na junção de alma e espírito juntas e medulas. Que ela possa transformar, Senhor Deus, do mais jovem ao mais experiente, do homem à mulher, da criança ao adulto, Senhor Deus, que haja nessa noite transformação de vida, que haja nessa noite, Senhor Deus, um mover de caminho, que haja nessa noite, Senhor Deus, um encontro, Senhor Deus, com a tua palavra, um encontro com o Senhor. Que nessa noite, Espírito Santo, que o agir do Senhor possa, Senhor Deus, impactar os corações. Que o agir do Senhor, Deus, possa mudar, Senhor Deus, as famílias. Que o Senhor, meu Deus, possa mudar cada um de nós. Ainda que nossa vida, Senhor Deus, estamos caminhando, Senhor Deus, nessa jornada. E se o Senhor não for conosco, Senhor Deus, o que vai adiantar? Para onde iremos, Senhor, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Estamos aqui, Senhor Deus, queremos ouvir a sua voz. Então, Senhor Deus, aqui, que não seja minha voz ser ecoada aqui nesse salão, nessa igreja. Senhor Deus, que o Senhor, meu Pai, se faça ouvir nos corações. Que sejamos diminuídos aqui, que o Senhor possa crescer, que o Senhor seja glorificado, Senhor Deus, em cada pessoa. E que cada pessoa, Senhor Deus, volte para casa, impactado pelo poder da sua palavra. É a oração que nós fazemos essa noite, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir a palavra do Senhor? Pode sentar, querido. E agora, empreste o seu coração e seus ouvidos ao Senhor Deus nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Eu queria falar nessa noite sobre Simão, o homem que teve o caminho mudado pela cruz. Sabe, ao lermos esse versículo aqui, de Marcos capítulo 15, nós estamos aqui na jornada final de Cristo aqui na terra. Ele já estava caminhando em direção ao Calvário. Jesus já estava aqui açoitado, já tinha sido espancado, já tinha batido em Jesus, estava com um manto púrpura ali subindo o Calvário, com a cruz nas costas. A multidão seguia Jesus, alguns chorando, as mulheres chorando, e alguns dando chicotadas nele. Jesus seguia em direção ao Calvário, e os fariseus, os escribas, estavam ali agora rindo dele. Estavam criticando ali daquele homem que veio para salvar cada um de nós. Naquela multidão havia muitas pessoas com um objetivo diferente. Mas de repente, um pouco mais distante do Calvário, no caminho do Calvário, surgiu um homem diferente, chamado Simão. Um homem que vinha de Cirene. Simão Cirineu quer dizer que ele veio de Cirene. Cirene era uma terra no norte da África, uma região que naquele tempo antigo havia ali uma colônia de judeus que foi estabelecida há mais de 600 anos antes de Cristo. E naquelas colônias, sinagogas foram formadas, que então foram chamadas sinagogas dos libertos ou dos prosélitos. Eram pessoas de outras nações que se convertiam ao judaísmo. E Simeão era um desse homem. Era alguém que não morava em Jerusalém. Simão, ele não morava em Jerusalém. Ele não era um judeu de sangue, mas um judeu convertido. Ele era um homem de um
África. E como que a palavra de Deus chegou lá? Os estudiosos dizem que uma rainha, chamada Rainha de Sabá, muitos anos antes de Cristo, foi visitar um rei em Jerusalém, chamado Salomão. E aquela rainha, então, diz alguns pesquisadores que ela volta para a sua terra, chamada Sabá, que ficava naquela região ali, que agora se chama Cirene. E ela volta então impactada com a sabedoria de Salomão e com a palavra de Deus, e a palavra de Deus foi semeada naquele local. Alguma outra versão diz que a rainha Sabá, ela volta ali gestante de Salomão, e que da sua descendência então foi nascendo pessoas até chegar em Simão. A gente não sabe qual é a verdade da origem de Simão, mas a gente consegue entender que aquele homem ele nasceu a 1.600 quilômetros de Jerusalém. Ele nasceu em uma terra bem distante, um local que a idolatria reinava ali. E de uma maneira espiritual, espetacular, a palavra de Eneu, a palavra de Deus, foi alcançando ali aqueles sirineus e chegou na casa de Simão. A gente vê a história desse homem e começa a compreender que mesmo ele distante, mesmo sua casa distante, a palavra de Deus alcançou sua vida. A gente vê que não é a localização, é um coração disposto a receber de Deus, é um coração que está sedento de conhecer a verdade. A gente começa a entender que não importa aonde você está, o poder de Deus, Ele tem poder, Ele tem a capacidade de alcançar a sua vida. Não importa onde você mora, se é distante ou perto da igreja, se você mora em outro país, em outro estado, ou uma condição, ou ao seu redor tem pessoas que não creem na palavra do Senhor. A gente tem que acreditar que a palavra de Deus pode nos alcançar, aonde quer que nós estejamos, aonde quer que você vive. Talvez teu parente seu que está distante hoje, longe de você, mudou para um outro país, um outro estado, uma outra condição, e a gente tem que orar e acreditar que a palavra de Deus é poderosa para alcançá-lo, para mudar o coração dele, fazer com que ele se volte para o Senhor. A gente tem que acreditar que longe ou perto de Jerusalém, o nome de Jesus é capaz de mudar a nossa vida. Nós estamos distantes da Terra Santa, mas a palavra de Deus, ela nos alcançou aqui. A palavra de Deus alcançou a minha casa, a minha vida, a vida da sua família também. Esse é o poder do Evangelho que chegou em Cirene. Chegou na casa de Simão, um homem que morava no norte da África. E a Bíblia vai dizer que ele era da sinagoga dos libertos. Atos capítulo 6, verso 9 fala: levantaram-se, pois, alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, os sirineus. Aqui esse texto aqui de Lucas 6, de Atos 6, que Lucas vai narrar aqui a sinagoga dos libertos. Mas só pode ser liberto aquele que conhece Jesus. Só pode ser liberto aquele que conhece o poder da cruz. Só pode ser liberto aquele que é lavado pelo poder do Evangelho. Só pode ser liberto aquele que tem um encontro com o Senhor. Só pode ser liberto quem conhece o Deus vivo de verdade. Só pode ser liberto aquele que entrega o seu caminho, que segue a rota da cruz, como Simão agora iria seguir. A gente vê a história desse homem. Simão, ele era um estrangeiro. E o que vem à nossa mente é: o que Simão fazia então em Jerusalém? O que Simão fazia em Jerusalém naquele dia que Cristo subiu ao Calvário com a cruz? Como Simão era um judeu convertido, prosélito, Simão sabia que ele teria que apresentar a Deus ofertas nas festas. E Simão estava ali para a Páscoa, era o tempo da Páscoa. Simão viajou 1.600 quilômetros, a cavalo, de caravana, a camelo, não sei, mas percorreu da África até Jerusalém, levando consigo a sua roupa de viagem, na sua trouxa, na sua mala pessoal, um manto de linho que ele iria vestir no momento de ofertar um cordeiro no tabernáculo. E ele leva com ele debaixo do braço um cordeirinho que fora criado, preparado durante um ano para ofertar a Deus no templo naquele dia. E ele veio 1.600 quilômetros, caminhando e pensando no momento que ele chegaria ao templo e que ele iria ofertar ao Senhor para a sua casa e para a sua vida. Ele vem passando por dificuldades, ele vem enfrentando obstáculos, ele vem passando todo tipo de dificuldade.
dificuldade, mas ele sabia que ele não poderia entrar no templo. Por não ser um judeu de sangue, ele teria que ficar no átrio dos gentios, teria que ficar no átrio dos estrangeiros. Alguém iria pegar o seu cordeirinho, iria levar até o sacerdote, ele iria imolar o cordeiro, o sangue ia ser derramado, e depois ele iria voltar com o sangue e aspergir sobre Simão, e ele voltaria para casa. Ele tinha essa consciência, mas mesmo assim ele foi ao templo, sem saber se poderia entrar, mas Deus se encontrou com ele no meio do caminho. No meio do caminho ele encontra Cristo pregando a cruz. Ele não poderia entrar dentro do santuário, mas o Deus do santuário entrou dentro dele. Ele não podia entrar aonde o sacrifício era feito, mas o sacrifício entrou dentro da alma dele. E isso foi mudando porque está na alma daquele homem. Ele se preocupando em fazer a melhor oferta ali, mas a melhor oferta estava subindo diante dele. E o texto diz que ele vinha do campo, preocupado em alcançar o templo. E de repente ele viu uma grande multidão que se passava ali. E a gente se preocupa, irmãos, com tantas coisas. Como que eu vou fazer? Como que eu vou chegar? Como que eu vou alcançar? Eu quero dizer para você não se preocupar. Se você não puder chegar lá, Deus vai encontrar você no meio do caminho. Deus vai te buscar no meio da jornada. A cruz, ela encontra você no meio do percurso. Era a Páscoa dos judeus, diz a Bíblia, Marcos 15:6. Ora, por ocasião da festa. Qual festa? A festa aqui mencionada era a Páscoa. A Páscoa que Simão o Cirineu iria ofertar. Ele viria com as suas vestes de linho branco para ofertar ao Senhor. Ele vinha aqui para fazer um ritual religioso, mas ele ia voltar com a vida transformada. Aquele dia as vestes religiosas de Simão seriam trocadas por vestes de salvação. E muitas das vezes nós temos que trocar nossas vestes, amados. Escute, nós chegamos à igreja com vestes religiosas, com vestes de rituais, ritualísticas. Temos que trocar nossa veste por veste de salvação. Temos que trocar a nossa veste por veste de louvor. Naquele dia a religião seria arrancada de Simão e a salvação seria entregue a ele. Naquele dia o cordeirinho que ele iria ofertar seria trocado pelo cordeiro de Deus. Muitas vezes a gente pensa no que eu posso ofertar e esquece do que Deus ofertou para nós. Nós nos preocupamos em entregar, esquecemos do que Ele já nos deu, do que Ele já nos ofereceu, do que Ele já doou para nós. Simão não sabia que aquele dia tudo iria mudar. Ele tem que saber que muitas das vezes o que tem na sua mão é bom, a sua oferta é boa, mas nada se compara ao que Deus deu para nós, nada se compara ao que Deus ofertou para nós, nada se compara ao que Deus doou para você. Você pode achar que você é bom, que você é excelente, você até é, mas o que Deus tem a ofertar para nós é muito além. O que Deus doou está muito além disso. Está muito além da sua expectativa, do seu conhecimento, está muito além do que você é. E ele vem romper o campo. O texto diz que saía do campo um certo homem chamado Simão o Cirineu. E quando ele vem do campo, imagina ele dobrando a esquina para entrar nas ruas de Jerusalém. Está entendendo? Ele vem, quando ele entra nas ruas, ele vê um alvoroço, uma multidão gritando, um barulho de pessoas chorando e gritando. E ele vê um homem que estava todo ensanguentado, um homem magro, arrastando um madeiro sobre as costas, levando ali a sua cruz. E eu comecei a aprender com Simão que para nós encontrarmos Jesus, a dificuldade que temos que ter é de vencer a multidão, porque a multidão bloqueia você. A multidão atrapalha você de chegar até a cruz. A multidão atrapalha você de alcançar Jesus. A multidão atrapalha você de ver Cristo. Ele vai rompendo, ele saindo do campo, chegando na cidade, e o primeiro impacto que ele vê é o alvoroço. Mas o que é isso? Uma multidão cercava o Senhor, e ele viu uma cruz de longe, mas a multidão estava na sua frente.
E ele foi passando no meio da multidão, até chegar próximo onde Cristo estava com a cruz. E quantas multidões elas vêm contra a nossa vida, e nós pensamos em desistir, que achamos que essa multidão é mais forte que o nosso Senhor. Quantas vezes nós pensamos em abandonar, porque achamos que a multidão grita demais, ela é forte demais, ela espreme demais. A multidão é imensa demais. Esquecemos o que está depois dela, a cruz do Senhor. Esquecemos o que vem depois da multidão. Esse irmão, ele nos ensina isso, a vencer a multidão para encontrar Jesus. Nós temos que vencer os obstáculos da vida, porque a vida é cheia de obstáculos, a vida é cheia de barreiras, surgem dentro da igreja, fora da igreja, no casamento, no nosso trabalho, na faculdade, no nosso dia a dia. Sempre vão surgir multidões, barreiras, obstáculos, mas se nosso objetivo é Cristo, nós vencemos isso, superamos isso, somos capazes disso, temos força para isso, de romper essas barreiras, de romper os obstáculos e chegar até onde Jesus está. Ele está logo ali, ele está logo depois dessa multidão que talvez hoje tampa os seus olhos, ele está logo depois dessa multidão que hoje bloqueia você, ele está logo à frente dessa multidão que hoje trabalha você enxergar a cruz. E Simão, ele vai romper a multidão. De repente um barulho acontece, a cruz cai no chão. Aquele homem que carregava a cruz estava fraco demais, perdeu muito sangue, apanhou muito, foi muito esbofeteado, chutado, foi muito agredido, perdeu muito sangue, muito líquido, estava sem alimentar desde a noite anterior. E agora subindo o Calvário, subindo a Via Crucis, ele agora cai no meio do caminho, fraco, sem condições agora de caminhar sozinho. Quando a cruz cai no chão, a multidão se afasta, porque a Bíblia diz: maldito aquele que carrega o madeiro. Quando a multidão cai no chão, a multidão faz um buraco, porque ninguém queria chegar perto da cruz, ninguém queria chegar perto daquele que estava próximo à cruz. Mas aquele homem chamado Simão, ele se aproxima, e ele para e ele observa. E quando ele observa a cruz que estava caída, aquele homem caído, a Bíblia diz que um chamado inesperado chegou para ele. Irmãos, a gente tem que saber que às vezes Deus faz para a gente chamados inesperados. Às vezes Deus te chama de forma inesperada quando você não quer. Às vezes Deus te chama quando ninguém quer ir. Às vezes Deus te convoca quando ninguém quer pôr a mão. Às vezes Deus te convida quando ninguém quer assumir o trabalho. Às vezes Deus te chama quando ninguém quer ficar perto dele. E Deus então aqui, pela sua providência, chama Simão. Ele estava próximo ali à cruz, e de forma inesperada, não esperava ser chamado, convocado, mas foi chamado para ir até a cruz de Cristo. Esse é o chamado. Um guarda romano chegou perto de você: ei, você, vem cá. Segundo a lei romana, ela obrigava qualquer cidadão a carregar cargas um dos outros durante 1 milha. Por isso que Cristo fala para a gente andar 2 milhas e ir além. Um guarda então aponta para ele e fala assim: ei, vem cá. E ele, assustado: você. Ele então olha para as suas mãos, ele olha o seu cordeirinho, estava junto com ele. Ele deixa o cordeirinho dele ali solto. Ele trocou o cordeiro da religião pelo cordeiro de Deus. Ele troca a lei pela graça. Ele troca a lei pelo evangelho. O cordeirinho fica no chão, ele olha para as suas vestes brancas e ele pensa: eu não posso sujar minhas vestes, porque se eu sujar a minha roupa de linho, como eu vou ofertar ao Senhor? Porque se alguém tinha veste suja de sangue, de poeira, não poderia ofertar nada. E o sonho de Simão era voltar para casa com uma gota do sangue do cordeiro. O sonho de Simão era voltar para casa com a veste salpicada, que o sacerdote pegava o sangue e aspergia sobre a roupa. O sonho de Simão era isso. E ele olha agora para sua roupa e fala: eu, pai, fala: é você, venha. Simão fica desesperado, irmãos. Mas como não atender a voz do guarda? Porque se não fosse, seria morto. O guarda iria matar ele ali, porque ele ia desobedecer a lei romana. Ele agora pensa: eu obedeço, eu vou, ou eu vou morrer. Eu vou perder o sacrifício, não vai ter como chegar às 3 horas da tarde, porque já era próximo às 3. Não tem como eu chegar lá agora no templo e ofertar esse cordeiro.
Às vezes Deus nos chama quando nós menos esperamos. Quando você não está esperando, Deus chama, convoca você. Sabe o que eu acho lindo esse irmão? Que mesmo forçado, ele cooperou. Mesmo constrangido, ele foi. Mesmo pressionado, ele agiu. E não dá para você, meu amado, ficar com os braços cruzados, não fazer nada. Deus chama, convoca cada um de nós. Mesmo que seja pastor, é de forma inesperada, não importa. Se Deus convocou, temos que atender o chamado dele. Se Deus chamou, temos que ir, que avançar. Temos que ir até Cristo, até onde está a cruz. Simão foi chamado de forma inesperada. Interrupções podem ser oportunidades divinas para nós. Interrupções podem ser oportunidade de Deus, é uma graça por você. Aquela interrupção do caminho de Simão foi a oportunidade de ele mudar a casa dele, de ele mudar a vida dele. Temos que aprender a saber de ter a bênção, de ter nossos planos interrompidos por Deus. O plano de Simão era: eu vou até o templo, o átrio dos gentios, e eu vou ofertar. Eu vou entregar esse cordeiro para ser ofertado pela minha casa, pela minha família. Mas ele foi interrompido pela cruz de Cristo. A cruz de Cristo muitas vezes ela interrompe os nossos caminhos. A cruz de Cristo ela faz você renunciar ao seu propósito. A cruz de Cristo faz você renunciar ao seu percurso, renunciar aonde você caiu, onde você quer estar. Ele agora tem que renunciar ao percurso dele pelo caminho da cruz. Simão, ele não imaginou que poderia ter sua vida transformada pela cruz. Talvez você não imagina o tanto que Deus pode mudar a sua casa se você se entregar a Jesus, se você seguir o caminho da cruz. Talvez você não imagina o tanto que Deus pode transformar a sua vida. E Simão vai aceitar carregar a cruz. Simão agora estava renunciando o eu dele pelo caminho de Cristo. Ir até a cruz, ir até onde Deus nos chama, é renunciar o meu percurso para seguir o percurso de Deus. Simão agora ele renuncia, ele vai abdicar, ele vai renunciar o percurso dele para agora aceitar o convite que ele recebeu de carregar a cruz com Jesus, de ir onde Jesus estava. Aquele encontro ali mudaria o caminho de Simão. Um encontro com Jesus muda a vida de qualquer pessoa. Qualquer pessoa que encontra com ele de verdade sai desse encontro diferente. Qualquer pessoa que encontra com ele tem a vida mudada. Mas sabe o que eu acho lindo aqui? Que para nós entrarmos no caminho da cruz, sabe o que você tem que fazer? Se abaixar e ficar de joelho. A cruz estava caída no chão, e Simão estava em pé com a roupa de linho que passou. E Simão agora teve que ser humilde, ajoelhar na poeira, pôr o ombro debaixo da cruz e erguer a cruz. Talvez o que falta para você é sair da posição de orgulho que você tem, é ser mais humilde, é ficar de joelho diante dessa palavra, é ficar de joelho diante do sangue do Senhor, é ficar de joelho diante do nosso Redentor. Talvez você é muito arrogante quando fala e conversa com Ele. Talvez você não tenha um coração de graça, um coração cheio desse amor que essa cruz revela para a gente. Mas Simão, para entrar naquela condição, ele teve que se abaixar e ficar de joelho. Irmãos, Deus muda a nossa trajetória quando Ele quer nos usar. Quando Deus quer usar você, Ele muda o seu percurso, Ele muda a sua cabeça, seu coração, Ele muda você por completo. Se Deus tiver um propósito, um plano para você, Ele muda. E é isso que nós temos que entender, ter essa percepção, ter essa sensibilidade ali. Porque não dá para seguir o caminho da cruz em oculto. Como que Simão agora iria carregar a cruz oculta, irmãos? Me diga. Ele agora vai em direção a Jesus e constrangeram um certo Simão, o sirineu, que levasse a sua cruz. Simão agora, irmãos, ele entra debaixo da cruz de Cristo e vai andando com Jesus. Quem anda no caminho da cruz não pode seguir esse caminho em oculto, porque a cruz ela é mostrada, revelada a todas as pessoas. Não dá para você querer seguir o Evangelho, seguir o Senhor, você pôr a mão no arado, servir a Deus, ter um propósito com Deus em oculto. Não tem Nicodemos nesse tempo. Não tem Nicodemos nessa igreja que quer ter como
ser ocultado. Nós não podemos seguir o caminho da cruz, escondê-la, pois todos irão ver a cruz sobre os nossos ombros. Onde você vai, as pessoas veem a cruz em você. As pessoas enxergam a cruz sobre você. O caminho da cruz é um caminho que todo mundo consegue contemplar. O caminho da cruz não é um caminho fácil. O caminho da cruz é um caminho que você ama mesmo sendo traído. Ele amou Judas mesmo sendo traído. O caminho da cruz é aquele que você busca se reconciliar, mesmo você sendo abandonado. Todos abandonaram Jesus, mas quando ele ressuscitou, ele foi até os discípulos. Ele procurou reconciliação. E se não tem isso no seu coração, talvez você não ande nesse caminho. O caminho da cruz é você amar quando todos te odeiam. Estavam ali, irmãos, os soldados batendo em Jesus, chicoteando Jesus, cuspindo em Jesus, e Jesus olha para eles e fala, sabe o que? Pai, perdoe-os, não sabe o que fazem. Isso é caminho da cruz. É amar quando todos te odeiam. É derramar graça quando ninguém tem compaixão. É ceder misericórdia quando ninguém tem compaixão de ninguém. O caminho da cruz é você perdoar todas as pessoas que estão ao seu redor. É esse caminho que Simão agora ele foi chamado. É saber que a morte não é o fim. Seguir esse caminho é você ter a comunhão restaurada com o Pai. Porque a Bíblia diz que o véu foi rasgado, o acesso foi liberado, e nós hoje podemos ir de encontro ao Pai. O caminho da cruz, ele revela Deus para você. Ele revela não Deus, mas revela o Pai. Revela o Pai que estava agora no culto do Filho. Simão, ele é convidado a seguir esse caminho. Seguir o caminho da cruz é você reconhecer Jesus como o Senhor da sua vida. Não dá para a gente seguir esse caminho, seguir o Evangelho, sem a gente querer reconhecer o Senhor como Deus da nossa vida. Mas Simão, ele vai ali, sabendo que ele tem uma cruz para carregar, porque isso é o Evangelho. O Evangelho ele tem uma cruz para carregar. No princípio, irmãos, a cruz ela pode parecer um peso para você, porque foi assim para Simão. Quando ele entrou debaixo da cruz, o peso veio. Ele teve que se esforçar. Não tem Evangelho sem esforço. Não tem Evangelho sem esforço, pastor. Não tem ministério sem esforço. Não tem família sem esforço. Tem que esforçar. Tem que esforçar para fazer. Ele entra debaixo da cruz ali para carregar, servir a Deus em esforço, irmãos. Mas você quer seguir o Senhor de corpo mole, quer fazer o que você quiser, com a sua vontade, do seu jeito, e isso não é Evangelho de cruz. Evangelho de cruz é esforço. Evangelho de cruz é de joelho. Evangelho de cruz é com a cruz sobre os ombros e esforçar para erguer a cruz. Porque a cruz tem que ficar acima de você. A cruz tem que aparecer e você ficar debaixo dela. Não é o seu nome que aparece, sim a cruz que aparece. Não é o seu nome que é destaque, mas a cruz que é destaque sobre você. Não é o seu nome que é reconhecido, mas aquele que morreu na cruz que é reconhecido por você, através de você. Quando ele levanta a cruz, Simão ele se esconde debaixo da cruz. Ninguém vê mais o rosto dele. Só conseguiram enxergar a cruz sobre os ombros dele. Amados, quando as pessoas olham para nós, elas enxergam a cruz. Quando olham para você, enxergam a cruz, não enxergam apenas você. Enxergam apenas o seu caráter, enxergam apenas os seus modos, enxergam apenas a sua conduta. Quando olham para nós, olham para a nossa igreja, a igreja do Senhor de hoje, eles enxergam a cruz. Ou enxergam os nossos nomes, ou enxergam apenas o nosso eu pessoal. Simão agora ele encolhe, ele some, diminui debaixo do madeiro e a cruz se destaca sobre ele. Talvez você quer muito destaque para você e tem que colocar na cruz de forma encoberta. Mude então, revela a cruz e se oculte debaixo dela. Mude então, revele a cruz, revele Cristo e seja diminuído, desde que Cristo apareça e você seja diminuído. Simão, ele vai ali carregando a cruz, ele é obrigado a carregar a cruz. Tem que ter coragem, irmãos, para agir. Simão é aquele cara, aquele crente, aquela pessoa que representa cada cristão que não se envergonha de Cristo.
Simão é aquele que não se vergonha de Cristo, mas que ele entra debaixo da cruz. Mesmo que ele seja constrangido, perseguido, caluniado, ele caminha debaixo da cruz. Ele anda debaixo da cruz. Simão é aquele que não tem vergonha do Evangelho, não tem vergonha do sangue que manchou as suas vestes. Ele não tem vergonha pelo que ele está fazendo ali. Nós temos que ter a coragem, irmãos, a empatia, sabe de quê? Fazer o que Simão fez, de emprestar os nossos ombros para aquele que carrega um fardo mais pesado que o nosso. Sabe o que Simão teve aqui? Empatia. Que muitas vezes falta em nós. Olhamos o fardo do outro e pensa assim: o problema é dele, o problema é dela. A gente olha uma luta do outro e pensa: que luta que o irmão está passando. Mas às vezes o que falta naquele momento é o seu ombro. É o seu ombro chegar debaixo da cruz daquela pessoa e dizer: olha, eu vou fazer uma forcinha, eu vou te ajudar a levar a cruz até o Calvário. Falta em nós empatia de colocar o ombro debaixo da carga do outro, ajudar o outro a caminhar, a marchar, ajudar o outro a seguir, ajudar o outro a romper, ajudar o outro a caminhar, irmãos. A gente pensa: não, o problema não é meu, o problema é do pastor, o problema é de todo mundo menos meu. E a gente fica apático, olhando, porque a cruz caiu no chão, a gente se afasta e fica assustado e pensa: eu não ponho a mão. Mas quem é que vai? Deixa Deus constranger você. Deixa o Espírito Santo constranger o seu coração, para que você seja chamado e convocado e entre debaixo desse caminho da cruz. Simão, ele teve a coragem, irmãos, a empatia. Foi constrangido no princípio, sim, mas nos ensina que nós temos que ter essa coragem de emprestar os nossos ombros para ajudar a carregar a carga dos outros. O tanto de pessoas gemendo, sofrendo, a gente pensa: não, meu fardo está leve, minha cruz está leve, deixa que o outro carrega, e a gente vai lá na frente, irmãos, com uma cruz pequenininha, do tamanho de um palito, e alguém lá atrás, do tamanho de um tronco, carregando sozinho. E a gente pensa: o problema é da pessoa, não é meu. Que falta de amor é esse? Porque carregar o caminho da cruz é se preocupar com a carga do outro, é se colocar no caminho do outro, é ajudar o outro a levantar o madeiro e seguir diante do propósito. E Simão, ele representa isso. Talvez você não saiba, mas o caminho da cruz, ele nos aproxima do Salvador. A cruz nos aproxima de Cristo. Quando a cruz caiu no chão, todo mundo afastou. Pensou: não, eu não quero tocar nessa cruz, porque essa cruz me contamina. Eu sou judeu, eu sou ortodoxo, eu sou religioso, eu vou para o ritual, e se eu tocar nessa cruz ela vai me contaminar. E se afastaram. Mas Simão, ele fez o contrário. Simão é chamado, convocado, constrangido a se aproximar. Quando você se aproxima da cruz, você se aproxima do Salvador da cruz. Quando você se achega à cruz, você se aproxima do sangue derramado na cruz. Nós clamamos, gostamos tanto de cantar, de falar sobre o poderoso sangue de Jesus, mas não tem sangue sem cruz. Não tem como esse sangue tocar em nós, se nós não reconhecermos essa cruz, se não entrarmos debaixo dela, se não seguirmos essa cruz, se não caminharmos junto com o Senhor. Simão, ele se aproximou do Salvador. Verso 21. E constrangeram certo Simão, Cireneu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, que levasse a cruz. Sabe o que a cruz proporciona para você? Um contato íntimo com Jesus. Você fica pertinho dele, colado nele, próximo dele. A cruz nos aproxima de Deus. Simão, ele viu o sofrimento de Cristo de perto, irmãos. Simão, ele ouviu os batimentos de Cristo de perto. Quando a cabeça dele entra embaixo da cruz, ficou peito com peito, ficou próximo ali e conseguiu ouvir Cristo respirar. Ele conseguiu ver Cristo gemer em silêncio. Ele conseguiu sentir o coração dele palpitando forte no peito. Porque a cruz faz isso com você, ela te aproxima disso. E como que você quer se aproximar? Como que você quer ser íntimo do Senhor sem cruz? Como que você quer se aproximar do Senhor sem seguir esse caminho? Simão agora estava próximo, íntimo com Jesus, irmãos. A intimidade é isso, é estar perto dele, é ver o rosto dele face a face. Eu creio que nada impactou mais Simão
do que o olhar de Jesus debaixo daquela cruz. Jesus não falou nem uma palavra, pastor com Simão. Nem uma palavra de Jesus ele fala com aquele homem. Mas o olhar dele, o respirar dele, as batidas do coração, aquilo impactou aquele homem. Aquilo mudou aquele coração, mudou aquela vida. A gente espera, sabe o que, irmãos? Que Jesus fale muitas coisas, muitas vezes nem é falar, é só sentir, é só chegar perto. É só chegar perto. Nós somos tão longe, às vezes, se aproxime dele. Às vezes nós oramos tanto, falamos tanto, e não queremos senti-lo, é isso que ele quer. Chega perto dele. Se na cruz ele está perto dele, esta próxima ele está íntimo dele, é cruzar braço com braço, é pôr peito no peito, é sentir o cheiro do sangue que escorreu dele no madeiro. Isso é a intimidade que Simão sentiu. Ninguém na história, nenhum profeta, nenhum apóstolo, discípulo viu o que esse homem viu. Ninguém viu o que esse homem passou. Ninguém conseguiu sentir o que esse homem sentiu na vida. No princípio ele foi constrangido, mas depois ele viu a graça que ele recebia. Porque às vezes no princípio da chamada é dor mesmo, pastor. No princípio da chamada é constrangimento, mas depois é graça. Mas depois é intimidade, mas depois é prazer de estar perto do Senhor. Ninguém viu o que aquele homem viu. Constrangeram ele a se aproximar de Jesus. Ele estava perto do sofrimento de Jesus. Escute essa palavra: quem está longe não consegue ver o que Jesus fez por nós. Simão viu porque ele estava perto. Simão viu porque ele estava de lado. Ele estava ao lado, de braço dado, com o peito próximo, com o ouvido próximo ao coração de Cristo. E ele conseguiu perceber. Quem está longe demais não percebe. Quem está longe demais não ouve. Quem está longe demais não sente o cheiro. Quem está longe demais não sente o toque da cruz. Falta mais vezes se aproximar, está me entendendo, irmãos? Amém. Tem que aproximar. Simão aqui, ele viu de perto. E é isso. Quem não queria ver de perto? Falamos da ceia, ministramos a ceia, participamos da ceia. Aí nós cantamos, choramos, nós fazemos tantas coisas, mas estamos tão distantes, tão longe. E aquele homem, ele se aproximou. Porque o carregar da cruz nos aproxima, sabe da onde? Do coração de Jesus. Simão estava pertinho do coração dele. Simão estava pertinho do coração dele, que agora acelerado, cansado de tanto ser espancado ali pelo povo que ele mais amava, pelo povo que ele nasceu para resgatar. Simão agora estava pertinho, caminhando com ele. Simão ouviu os batimentos fortes, acelerados do coração do Senhor. O sofrimento de Cristo revela o seu amor por nós. Se você não é capaz de se emocionar com isso, eu não sei aonde você está no Evangelho. E saber que o sofrimento dele foi por amor, foi para resgatar a minha vida e a sua. Mas Simão agora, debaixo da cruz, ele entrelaça o braço, braço com braço, pega a cruz, ombro debaixo da cruz, e ele se esforça. Então ele levanta. Sabe o que Simão fez quando ele levantou a cruz? Ele olhou para a sua veste, linho fino branco, que ele ia no templo oferecer um cordeirinho ao sacrifício. Ele esperava que depois que o cordeirinho fosse sacrificado, o sumo sacerdote voltava e aspergia sangue sobre as suas vestes. Quando ele olha para a sua roupa, a roupa dele estava ensanguentada, pastor. Não com o cordeirinho da lei, mas com o cordeiro da graça, com o sangue do cordeiro da graça. Ele não sabia ali, mas a sua veste toda salpicada de sangue, toda manchada pelo sangue do cordeiro. O propósito que ele marchou 1.600 quilômetros estava se cumprindo ali caminhando na cruz. O propósito que ele marchou caminhando ali pensando, ele preocupado da viagem, não sujar suas vestes. Como que ele ia fazer para a porta debaixo do madeiro? Aquele sangue, irmãos, que estava ali na cruz, quando ele põe o braço debaixo e ele chega a cabeça no pescoço, o sangue começou a descer sobre a cabeça de Simão, lavando os seus pensamentos. Porque é isso que você precisa,
seus pensamentos lavados pelo sangue do Cordeiro. O sangue foi escorrendo sobre ele e chegou no peito para purificar os sentimentos de Simão, para ele ter graça e amor no coração como Cristo tem. O sangue tocou as mãos de Simão, santificando as suas obras. Tocou ali os pés de Simão, limpando os passos dele. Tocou todo o seu corpo, santificando a sua vida. Aquele sangue que estava sobre o madeiro escorre também na face de Simão, nos olhos, nariz, boca, todos os sentidos. Muitas vezes nós precisamos que o sangue de Cristo nos alcance, purificando cada um de nós de todos os pecados. Queremos ser salvos, mas não queremos ser purificados. Queremos ser salvos, mas não queremos viver em santidade. E é necessário que esse sangue nos lave, nos limpe. É necessário nós sermos banhados por ele, sermos banhados por esse sangue do Cordeiro. E agora Simão, ele recebeu um banho de sangue ao invés de uma gota, porque Deus sempre surpreende com a sua bênção que busca. Ele queria uma gota, mas agora ele está banhado. Ele queria uma gotinha, uma aspersão, um gotejar de sangue sobre a sua roupa, mas agora Simão, ele estava com as vestes toda salpicada pelo sangue de Jesus. E ele vai caminhando, vai subindo em direção ao Calvário. E a Bíblia diz que quando chega lá, ele ficou observando tudo, irmãos. Quando chegou lá, a cruz cai para um lado, Cristo cai em cima da cruz. Alguém chega perto de Simão e empurra ele para o canto, porque é isso que eles fazem com aqueles que seguem Jesus: desprezam, perseguem, matam, sem saber que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Ele agora sai, olhando as suas vestes para de longe, assustado com aquele homem que subiu toda a cruz sem falar um ar, assustado com aquele homem que subiu todo o trajeto sem dar um gemido. Como ovelha muda ao matadouro, ele foi levado. E assim do lado de Simão ele subiu, sem resmungar, sem falar nada, sem falar um ai, sem gemer nada. E Simão fica de longe assustado. Maria e João se aproximam, que eram parentes. João fica mais afastado um pouco com a multidão. Ele começou a ver então os soldados pegar aquele homem, virar a cruz, esticar os braços dele e pregar os braços dele na cruz. Ele viu aqueles soldados prender o pé dele. Ele viu aquele homem ser despido, arrancando as vestes dele, partindo em 4 partes, e querendo ficar nu. E quando as vestes arrancadas, você não viu os mais de 400 cortes que ele teve no corpo. Foi flagelado ali pelos soldados. Simão fica assustado, irmãos. O prêmio que ele queria era a veste salpicada, a veste estava manchada. Ele não tinha noção de saída, mas ele ficou impressionado com o que ele estava vendo. Ele vê então aquela cruz ser erguida, aquela cruz ser levantada. Ele vê 2 homens, 2 malfeitores ser colocados, um à direita, outro à esquerda. Ele vê os soldados zombando dele. Ele vê um ladrão, um malfeitor, olhar para Jesus e falar assim: desce da cruz, salva-te, você e a nós também. Ele vê os homens pôr uma coroa de sangue sobre a cabeça de Jesus. Ele vê as pessoas zombando, criticando, rindo, Jesus calado. E de repente ali o céu começou a ficar negro. As nuvens cobriram ali o Monte Calvário, lugar da caveira. Então um grito escutou do meio da cruz. Simão, ele olha de longe, ele vê a boca daquele homem que carregou a cruz com ele esboçar o movimento. E de um brado, Cristo dá um grito na cruz. Olhando aos céus, Jesus disse: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Eu imagino Simão, irmãos, olhando para Cristo e perguntando: que cara é esse? Quem é ele? Que é capaz de perdoar aqueles que o crucificaram, bateram nele? Quem é ele? Quem é ele que até o malfeitor na cruz reconhece que ele é santo, que não tem pecado nele? E Simão está olhando, irmãos, no meio da multidão, a multidão vai lá, desce da cruz, zomba dele. Ele vê alguém
nega. Ele vê ali as pessoas rindo, zombando, ele vê Maria chorando, ele vê os soldados ali zombando de Jesus. Ele vê, então de repente, começar uma grande ventania no meio do monte. Ele vê um soldado pegando uma lança comprida, enfiando lá do céu de Jesus. Porque assim como Adão foi ferido do lado para nascer Eva, Cristo foi ferido do lado para nascer a igreja. Ele é o segundo Adão. A lança perfura, vai até o pericárdio, que é a membrana que fica em volta do coração. E vazou água e sangue. O resto do sangue que estava no peito vazou, passou. Simão ficou olhando aquilo ali. E ele desce, vai descer no monte. Vai chegando 5 horas da tarde. Chega um homem chamado José de Arimateia que pede o corpo de Cristo para descer da cruz. Simão olha no relógio e ele pensa: perdi o sacrifício. O sacrifício no tempo era às 15, era na hora 9. Mas na hora 9 o cordeiro já tinha sido, estava morto ali. Simão estava sem o cordeirinho, a veste agora manchada. E ele volta para casa, irmãos. Voltou para casa, marcado pelo sangue de Jesus. E é isso que nós temos que voltar, marcados pelo sangue de Cristo. Você não pode vir na igreja o culto e não voltar marcado. Você não pode buscar a Deus e não ser marcado por Ele. Simão queria um prêmio, a veste picada, para chegar na casa dele, apresentar a esposa e os filhos, e falar assim: ó, Deus aceitou a nossa oferta. O sacerdote aspergiu o sangue sobre as minhas vestes. Coloque a mão aqui, a esposa e os filhos de Simão. Mas ele olha suas vestes, estavam vermelhas de sangue, totalmente ensanguentado. Ele vai descendo, irmãos, a rua. Ele vai descer na rua pensando naquele homem. Uma viagem longa, 1.600 quilômetros, sozinho. Pensa você na luta que ele passou, tentando voltar para a religião, mas a imagem de Cristo impactava no coração dele. 1.600 quilômetros ele voltando para sua casa, marcado com o sangue de Jesus. Irmão, talvez você mora aqui do lado. Talvez você mora aqui do lado, irmãos. Não tem coragem de voltar para sua casa impactado por Jesus. Não tem coragem de voltar para sua casa marcado por Cristo. Talvez você vê, sabe a palavra todo dia, mas não volta marcada, não te marca. Porque o homem viajou a pé sozinho, 1.600 quilômetros passou. Pensando, lembrando, demorando, sentindo o cheiro do sangue nas suas narinas. Com o cabelo impregnado ainda pelo sangue de Cristo. Com as vestes colando no seu corpo. Eu não sei se ele tirou as vestes, se ele foi com ela. Eu sei que ele a levou para casa. E ele vai voltando para sua casa, carregando agora dentro do coração a imagem da face machucada de Jesus. A gente vai ter que carregar no coração a imagem do rosto de Cristo. Temos que carregar aqui, ó, a imagem do nome de Jesus. A gente gosta de carregar, sabe o que? O poder, a autoridade do nome de Jesus. Mas quando estamos enfrentando os problemas, nós vamos de falar, mas e ele no coração? Simão voltou para casa não apenas com o nome, mas voltou com ele dentro do coração. Na bagagem ali, a roupa de linho manchada, encharcada pelo sangue. Mas o sangue marcou não apenas a veste de Simão, marcou o coração, marcou a vida dele. E se o sangue de Cristo não marcar seu coração, de nada adianta. Se você participar da ceia apenas como uma refeição normal, de nada adianta. Se você não reconhecer o que Ele fez por você, isso não impactar na sua vida, de nada vai adiantar. Nós temos que voltar para casa marcados pela graça, marcados pelo Evangelho. Nós temos que chegar na nossa família marcados pelo poder de Deus. Não podemos voltar da mesma maneira. Pastor, eu tenho problema. Ana também tinha. Mas diz a Bíblia que ela foi ao templo, ela orou a Deus, o semblante dela mudou. Ela voltou para casa marcada, impactada. Aquele homem foi voltando para sua casa, marcado pelo poder de Deus. E volta para casa marcado. Simão agora, ele não carregava a cruz nos ombros, mas ele carregava a mensagem no coração.
A mensagem estava no coração dele. E ele foi levando aquela mensagem 1.600 quilômetros. Pastor, de Jerusalém até Sirene. As vestes sujas, coração marcado pelo poder de Cristo, pelo impacto de encontrar com Jesus. E Simão chega em casa, a primeira coisa que ele faz, irmão, sabe o que é? É implantar a cruz dentro da sua casa. É por isso que o Evangelho fala: Simão, Cirineu, pai de Alexandre e Rufo. Alexandre e Rufo foram pessoas que o apóstolo Paulo faz menção sobre eles. No livro de Romanos, capítulo 16, foram colaboradores do Evangelho. 1.600 quilômetros foram alcançados por causa do pai. Teve uma experiência tremenda. Simão, ele volta para Sirene, irmãos. Ele não se preocupou, escute, em evangelizar o vizinho, em evangelizar. Não, primeiro eu quero minha família, primeiro minha esposa, primeiro meus filhos, primeiro são os meus. Porque de nada adianta você perder os seus. Não adianta isso. Não adianta você querer ganhar as pessoas ao seu redor e dentro da sua casa não alcançar a graça. Simão, ele chega dentro da sua casa e ele implanta a cruz, ele revela a cruz, ele pastoreia a sua casa, ele cuida dos seus. A família de Simão, agora, quando ele chega na porta, irmãos, ele vai rompendo a cerca, ele vai rompendo o limite do seu terreno. A esposa sai ao seu encontro, juntamente com Alexandre e Rufo, crianças, jovens. Sai com alegria no rosto, com a expectativa do pai tirar da mala uma roupa de linho fino salpicada pelo sangue do cordeirinho. Mas quando Simão vai chegando perto deles, eles perguntam: e aí, cadê o prêmio? O prêmio é na roupa. Simão, ele abre a bagagem e tira aquela roupa encharcada de sangue. Talvez a mulher pensou: o sacrifício então foi muito bom, derramaram muito sangue sobre você. E Simão conta a história daquele homem chamado Jesus sobre a cruz. Sabe como é que eles se converteram? Como eles eram judeus convertidos, eles foram analisar as profecias, eles foram verificar a palavra, e verificaram então as profecias sobre o Cristo, o Cordeiro de Deus. Entenderam que aquele homem que Simão estava ali, ele era aquele homem que deveria de morrer. Então a palavra veio então alcançando cada um ali. Simão faz aqui o primeiro campo missionário, que é a sua casa. A sua casa, irmãos, é um campo evangelístico. A sua casa é um campo missionário da palavra do Senhor. E a Bíblia diz que aquele homem, ele quer a família dele para Jesus, a esposa e os filhos. Simão, Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo. Ele queria apenas o sacrifício, mas Deus mudou a vida dele. Toda a família dele serviu ao Senhor. Romanos 16, 13, o apóstolo Paulo fala assim: saudai a Rufo e a sua mãe, que também é minha mãe. A esposa de Simão, pastor, foi tão impactada pelo Evangelho que ela foi aquela mãezona na igreja. A apóstolo Paulo chama de mãe. O apóstolo Paulo fala assim: saudai a Rufo e a sua mãe, que também é minha mãe. O amor de Simão por Cristo foi tão grande que impactou a sua casa, a sua família, que mesmo depois da morte de Simão, a esposa dele continuou, os filhos continuaram. E eles são mencionados aqui pelo apóstolo Paulo: saudai aqui Alexandre e Rufo. 1.600 quilômetros lá na frente foram passados pelo poder de Deus. Mas sabe uma coisa linda que eu acho aqui nesse caminho de Simão? É que a cruz, ela é individual. Porque quando Jesus carregava a cruz, a Bíblia diz, escute, presta atenção aqui, a Bíblia diz que quando Jesus carregava a cruz, quando Jesus carregava a cruz, a multidão se afastou. O texto diz que os soldados pegaram um homem para pôr debaixo do madeiro. Não poderiam ter pegado dois, não poderiam ter chamado três, mas foi um, porque a cruz, ela é individual.
A cruz é particular. Cada um carrega a sua. Cada um entra com o seu braço no momento certo, debaixo do madeiro. Cada um caminha no momento oportuno. É cada um levando a sua cruz, e todo mundo levando a mensagem da cruz aos nossos familiares. Nós olhamos esse texto e vemos que aquele homem foi chamado sozinho. Certamente tinha muitas outras pessoas ali, homens fortes, soldados estavam ali, mas ele foi convidado. Não foi a multidão, cada um pegando uma parte da cruz e uma arte, não, mas uma pessoa em particular, porque assim é a salvação. Apesar de você ser casado, a salvação é individual. Apesar de você amar seu filho, a salvação é individual. Apesar de você amar seus pais, a salvação é individual. Cada um põe o seu braço no madeiro, o seu braço na cruz e segue e caminha. E é isso que nós temos que fazer. Sabe qual é a verdade desse texto aqui que eu acho lindo? A Bíblia fala assim, em Marcos 15, 21. Lemos o seguinte, que Simão o Cirineu, ele passava naquele local. Ele estava de passagem. Ele estava de passagem, irmãos. Irmãos, você está aqui de passagem nessa vida. Você está aqui, irmãos, apenas seguindo o campo. Você está aqui saindo do campo. Você está aqui, meu amado, caminhando em meio ao campo. O momento vai chegar que a sua trajetória vai ter um fim. Estamos de passagem. Ninguém aqui vai ficar para a eternidade aqui, do jeito que nós estamos. Estamos passando um tempo, um período, um momento de passagem. E passava certo Simão Cirineu. Era um caminho, um percurso, era um momento, era um dia, era uma data. E se o seu percurso acabar hoje? E se você for constrangido hoje a ir para a eternidade? Simão foi constrangido a ir para a cruz. Mas se você for constrangido hoje a ir para a eternidade, para onde você irá? Aonde você estará? Simão, ele não entrou no templo, porque ele desce do Calvário, e quando ele olha as suas vestes, a veste dele está manchada de sangue. Ele sabia que nem na porta ele ia chegar. Ele vai descendo ali com a cabeça, pensando no que aconteceu. Ele até esquece do tempo, porque a imagem daquele homem na cruz falou muito com ele. A imagem daquele homem da cruz mexeu muito com o coração dele. Ele não entrou no templo por causa das suas vestes sujas de sangue, mas o Deus que derramou aquele sangue entrou dentro dele. Ele não entrou no templo, mas o Deus do templo entrou dentro dele, pastor. Ele não teve condição de pôr o pé dentro do templo, mas ele se tornou um templo. Ele não pode ser alguém que fosse levar um sacrifício ao templo, mas agora, por causa de Cristo, ele poderia ser um templo. Consegue pegar isso? Consegue ver que coisa linda que é isso, que é o Evangelho? Ele não entra no templo aquele dia, mas ele entrará, ele entrou na graça. Ele entrará em um novo templo. Simão, aquele homem ali, não entrou no templo, mas o Deus do templo, que estava depois do véu, quando o véu rasgou, entrou dentro dele. O Deus, Emmanuel, conosco, estava do lado dele. Aquele Deus profetizado por Isaías. Eis que a virgem conceberá, dará à luz a um filho, e o seu nome será Emmanuel, que quer dizer Deus conosco. Estava do lado de Simão. Estava junto com ele, caminhando com ele, marchando com ele. Irmãos, a gente para participar da glória do Senhor, Deus, Ele nos chama a sermos participantes da cruz. Para participarmos, para sermos templo, para sermos moradia de Deus, primeiro Deus te chama a ser participante da cruz. Sem cruz não tem templo. Sem cruz não tem glória. Sem cruz não tem avivamento. Sem cruz não tem salvação. Aquele homem voltou para casa, mudou a sua história, a sua família. E o nome de Simão hoje é registrado nas Sagradas Escrituras.
Talvez ninguém nunca vai ter uma experiência como esse homem. Nenhum discípulo, nem João. A Bíblia diz que João era aquele que colocava a cabeça no peito de Cristo. Era tão próximo, tão íntimo, eram primos, mas tão amigos, tão próximos. Nem João conseguiu ouvir o coração de Cristo na cruz. Simão ouviu. Nem João conseguiu que o sangue de Cristo caia sobre ele ali na hora da cruz, mas caiu sobre Simão. Simão foi um cara que teve uma experiência única. A gente vê a história desse homem e acha que esse homem foi uma coincidência. Não, Deus tinha um propósito para ele. Ele voltava para Cirene, 1.600 quilômetros, onde haviam pessoas que já conheciam ali a palavra do Antigo Testamento. Eram judeus, prosélitos. E aquele homem agora ele volta não com a lei, mas ele volta com a graça. Obrigado. Aquele homem agora ele volta não com a lei, mas com a graça. E essa palavra que eu quero deixar para você. Que você volte para casa com a graça. Que você volte para casa com amor. Que você volte para casa marcado pelo poder do Evangelho e do sangue de Jesus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor? Amém.